Acho que antes de mais nada, vamos contextualizar um pouco a galera sobre, primeiro, né, o que neurociência tem a ver com o negócio e o que é, né, na verdade, essa conexão, como que a gente né, utiliza essa conexão entre ciência e business. Então, eu vou dar uma introdução aqui, vou passar a bola para você, Felipe, mas um resumo para mim, em uma frase, seria que a neurociência estuda aquilo que a gente não consegue com pesquisas tradicionais, que é o inconsciente das pessoas. Esse é o ponto de partida de tudo, porque a gente acredita que o ser humano é racional, mas, na verdade, tudo que a gente faz tem vários instintos, impulsos e até aprendizados inconscientes que a gente carrega, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando você pergunta para o seu cliente, para o seu consumidor, se ele gosta de algo e por que ele gosta de algo, ele vai te dizer aquilo que ele consegue acessar. E a gente não consegue acessar o nosso inconsciente, senão nem se chamaria inconsciente, né, Felipe? Então, traz a sua visão um pouco para a gente fazer essa introdução. Legal. Concordo contigo, Perla, em gênero, número e grau, realmente a gente tem que buscar o inconsciente e, pasme, né? Ninguém sabe decifrar o inconsciente de fato como a sua totalidade, né? Então, quando a gente pensa o que é a neurociência junto com os negócios, para que serve isso, a gente tem que pensar que no frigir dos ovos, a gente tem a ação de comércio, a ação de relacionamento, não entre máquinas, mas entre pessoas. E essas pessoas necessariamente fazem parte de experiências de vida, elas possuem emoções, elas possuem sentimentos, elas possuem aspirações, processo de memória, enfim. Ela tem uma complexidade tão grande que se a gente não estudar como elas trabalham no dia a dia, como esses aspectos inconscientes, com as respostas nossa fisiologia, fazem com que a gente tenha ações propriamente ditas, então não tem como ter melhores resultados. Quer ter resultado? Basta estudar o comportamento inconsciente das pessoas. Mas para isso tem técnicas, tem ações, tem estratégias que a gente sabe muito bem, né, Perla? Aplicado, tem resultados imediatos, porque a gente consegue decifrar realmente o que as pessoas, não só o que elas estão pensando racionalmente, porque cá entre nós, né, quando a gente dá uma resposta racional, a gente tende a se defender, a se manter vivo biologicamente, socialmente. Mas quando a gente tem uma resposta fisiológica, isso ninguém pode dizer que é mentira, porque não existe engano em respostas fisiológicas. Perfeito. Na verdade, muitas vezes a gente revela, a partir de pesquisas neurocientíficas, aquilo que a gente não consegue acessar conscientemente. Então, por mais boa vontade que alguém tenha, quando você pergunta algo para essa pessoa, provavelmente ela vai ou mentir ou ocultar as verdadeiras motivações, as verdadeiras intenções por trás dos seus comportamentos. Isso é parte da natureza humana. Mas, resumidamente, a neurociência contribui para os negócios de duas formas, e eu acho que é isso que a gente vai discutir aqui, Felipe. Então, a gente tem, por um lado, o conhecimento aplicado, que é, a partir dos meus estudos, né, e da minha profundidade de conhecimento sobre comportamento, sobre o que está por trás, né, das nossas ações, escolhas, da nossa tomada de decisão, eu consigo tomar melhores decisões no negócio. Então, provavelmente, se eu tenho conhecimento, eu vou pensar numa jornada de forma mais eficiente que alguém que não tem esse conhecimento. E, por outro lado, a gente tem as pesquisas neurocientíficas que justamente ajudam a gente a entender a performance do nosso negócio, seja na comunicação, seja nas experiências que a gente gera, físicas ou digitais. E aí eu vou trazer o Felipe aqui para me complementar, principalmente porque até no seu dia a dia, Felipe, você trabalha bastante com pesquisa neurocientífica para negócios e eu queria que já você trouxesse aqui um pouquinho da sua visão do que a gente pode fazer, né, de forma mais objetiva, que perguntas a gente pode responder para os negócios através de pesquisa. Legal. Primeiramente, a ideia é, você conhece o seu cliente de fato? Porque uma coisa que a gente até conversou aqui, pessoal, nos bastidores, antes de entrar ao vivo com vocês, é que será que realmente os clientes, a sua empresa conhece realmente o seu cliente? Talvez demograficamente, se é homem ou mulher, faixa etária, cor do cabelo, tipo de vestimenta de preferência. Legal, isso qualquer empresa pode ter na mão, porque seja uma câmera, seja alguém anotando, seja as pessoas dando opinião num totem que vocês devem conhecer nas lojas de varejo,
como um todo, né, de moda, que tem os totemzinhos para, gostou, não gostou, enfim. Mas como será que essas pessoas se comportam realmente? Será que elas têm uma interação efetiva? Será que elas têm um engajamento emocional? Porque já a primeira lição é, se a gente quer que as pessoas tenham um vínculo com a nossa comunicação, vínculo com o nosso produto, com a nossa localidade, que seria estrutura física, que em muitas cidades ainda estamos em lockdown, mas em várias cidades ainda está ocorrendo o comércio tradicional. Então, como vincular essas pessoas ao ambiente, à nossa comunicação? A neurociência e o neuromarketing, eles explicam isso de maneira em respostas fisiológicas através de pesquisas científicas. Então, a gente consegue saber, literalmente, quais são os elementos visuais, auditivos, palatáveis, sensoriais, como um todo, que estão estimulando determinadas ações. Por que isso acontece? Por que ele tem a preferência no azul e não no vermelho? Por que tem a preferência num perfume mais voltado para um bambu do que para um hortelã? Por que algumas coisas, o porquê não justifica? Simplesmente precisa entender que determinadas ações geram respostas fisiológicas. Isso a gente pode fazer por uma comunicação em mídia digital, Facebook, Instagram, os patrocinados, por exemplo, em vídeos. A gente pode fazer isso presencialmente com cheiros. A gente pode fazer isso através de tato, através de experiências comportamentais, colocando pessoas de influência para influenciar outros comportamentos. Enfim, nessas medidas que a gente consegue trazer também equipamentos, né, para que a gente possa fazer pesquisa realmente científica. E aí a gente tem vários tipos de equipamentos, desde os mais simples que todo mundo conhece, batimento cardíaco, por exemplo, até face reading, que é microexpressões faciais, leitura de microexpressões faciais, leitura da movimentação ocular, que são eye tracking, ressonância magnética, eletroencefalograma, enfim, tem outros também aplicações, inclusive com DNS, se for o caso, para a gente fazer pesquisa geograficamente. Então, eu até brinco, né, Perla? A gente tem que fazer uma pesquisa geneograficamente, genética e geográfica ao mesmo tempo. Isso que a neurociência nos permite nos negócios. Isso faz com que a gente tenha uma ação efetiva na comunicação, nas vendas, no relacionamento, no trato com o cliente, na fidelização, para aumentar o NPS, diminuir o turnover de pessoas, inclusive, de dentro da empresa. Isso faz com que a gente tenha resultados melhores. Não quer dizer que só ela traz resultados, mas ela ajuda muito num crescimento exponencial de resultados positivos. É isso que a neurociência com ciência traz, né? Com aplicação prática no dia a dia. Perfeito. Até falando um pouquinho do meu dia a dia, eu trabalho na W3 House, que é uma agência, e eu estou à frente hoje de um núcleo de inovação e reposicionamento de marcas. Então, eu não tenho um laboratório, mas eu participo de laboratórios, né, onde eu trabalho mais academicamente, mas eu trago muito desse conhecimento e muitas vezes até tento disponibilizar isso para os meus clientes. Indiretamente, eu já aplico neurociência mesmo nos clientes que não fazem nenhum investimento em neuromarketing especificamente. Por quê? Porque justamente entendendo esses processos de tomada de decisão, eu sei o que funciona melhor de forma genérica. Porém, os indivíduos são muito complexos. A gente dificilmente vai acertar. Então, até, por exemplo, quando se fala em gatilhos mentais, a gente tem, obviamente, um resumo da base do comportamento humano, mas nem sempre o gatilho funciona em todos os contextos. A gente precisa entender o contexto e estudar o contexto, e é para isso que a pesquisa aplicada ao negócio é tão importante. E hoje a gente tem um desafio de mercado que para mim é o principal, que é um recurso que a gente tem escasso, chamado atenção. Então, grande parte do investimento das marcas é justamente para se fazerem presentes e serem vistas, porque quem não é visto não é lembrado nem considerado. Porém, estar presente não significa nada, porque a gente está concorrendo à atenção com todos os trilhões de estímulos que a gente tem ao mesmo tempo, principalmente quando a gente fala do digital. Então, a primeira pergunta que eu acredito que uma pesquisa neurocientífica consegue responder é o que efetivamente capta, né, sequestra a atenção do meu consumidor diante de um contexto de diversos estímulos, né, não só, enfim, em comparação com uma peça de comunicação. E eu acredito que a atenção para a gente é o maior desafio de negócio, passo 1, para que a gente possa passar para o passo 2, que é criar
uma conexão afetiva e se tornar relevante, ou seja, criar um relevo, né, para o negócio não ficar sempre insistindo em publicidade para ganhar retorno. Então, eu também quero a sua opinião, claro, né, mas dentro de uma jornada, onde você acredita que é mais importante, né, além da atenção e do interesse? Entendi. Eu vou te falar, eu vou concordar com você, Perla, porque quando a gente estuda todo o processo de comunicação, a gente tem que, primeira coisa, a gente vai no sistema pré-atencional e para depois no sistema atencional. O sistema pré-atencional, para quem está assistindo a gente, é mais ou menos quando a gente passa aqui nas redes sociais, ou na frente de uma loja, ou em qualquer lugar, a gente está sendo bombardeado por informações o tempo todo. Seja informações visuais de concorrências, seja informações auditivas do mundo que nos cerca o tempo todo, do ambiente que nos está influenciando, inclusive com temperatura, por vezes. E daí, como tudo gera atenção, o seu cérebro ele tem que distinguir aquilo que é mais importante daquilo que não é importante. Se a comunicação nossa ela não está gerando retorno ou engajamento, quer dizer que o nosso sistema atencional a gente não consegue ativar no cliente. Por quê? Porque a gente tem uma falha gigantesca na neurociência aplicada à comunicação, ao relacionamento com o cliente, né? Ao branding, inclusive, que você é especialista nisso, né, Perla? E o que acontece? Esse sistema pré-atencional, basicamente, a gente está falando de, antes da pessoa pensar que vai fazer alguma coisa, segundos antes, tem gente que fala até 10 segundos antes, pesquisas científicas, o nosso cérebro inconsciente já decidiu que aquilo é importante, porque ela já visualizou de longe, já teve alguma interação, e daí, a partir desse sistema pré-atencional para o sistema atencional, a gente gera vínculo com a ação, e esse vínculo se dá com emoções, e para quem já assistiu aqui divertidamente, por exemplo, Inside Out, né, pasmem, esse filme da Disney não é para criança pequena, é para nós, gente grande, entender que nós temos as 6 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e a surpresa, e a gente tem outras 27 variações emocionais que precisam ser contempladas na comunicação. Então, quando a gente modula quais são as emoções que a gente quer inferir no indivíduo, naquele que é o impacto, a gente consegue ter tangibilidade no resultado. Quando a gente infere uma ação, uma emoção, a gente interfere na ação propriamente dita, e isso gera resultado. Então, a partir do momento que a gente tem o sistema atencional, sistema de geração de memória, a gente tem depois um sistema de geração de recompensa. O que a gente está entregando para esse cliente? É produto? É experiência? Hoje, o cérebro, mais do que produto, ele busca experiência. Isso ocorre no mundo físico e muito no mundo digital, né? Experiência. E aí eu queria também... Gente, a gente combinou que ela faria as perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Perla, como é que seus clientes têm essas ações de experiência com que as ações que você tem tomado e as informações que você dá com a neurociência junto no dia a dia aí dos seus clientes? Traz também para nós aí. Muitas vezes, as empresas acabam acreditando que as pesquisas neurocientíficas vão trazer um tempo a mais para um planejamento, que vai atrapalhar o fluxo das decisões, enfim. E, na verdade, a gente consegue usar de forma rápida várias tecnologias para ajudar, inclusive, a avaliar quais são os estímulos sensoriais de uma experiência que gerem determinadas reações que vão gerar uma motivação de consumo ou de ação, seja ela qual for. Então, muitas vezes, né, eu, por exemplo, já trabalho no conceito de nudging, que é, a partir do momento que eu entendo uma jornada como um todo, né, e desenho a jornada dos meus clientes de forma customizada, vou captando quais são as barreiras comportamentais do caminho, né? Então, de todas as experiências, do processo de descoberta ao processo de decisão, efetivamente, quais são as barreiras que impedem as pessoas de agir? E aí eu vou quebrando essas barreiras com o que a gente conhece como nudging, que são, basicamente, dar um empurrãozinho para tirar da frente as travas que impedem as pessoas de agir. Então, o meu foco é achatar a jornada de forma mais prática, para evitar esse passo a passo e evitar que hajam barreiras lá na frente. Então, para mim, cada experiência com a marca, ela precisa ser
fluida, simplificada e, ao mesmo tempo, gerar um impacto que gere uma ação. Então, eu sempre busco uma ação em todas as experiências, quebrando, né, as travas com os nudgings. Isso com conhecimento. Mas, quando a gente usa uma pesquisa, por exemplo, além, né, do meu conhecimento aplicado, a gente consegue romper todas as possíveis barreiras que a gente não enxerga com os dados tradicionais de mercado, que são os dados que eu recebo dos clientes e os dados que eu uso de ferramentas, né, de data insights, de listening, etc. Então, as pesquisas neurocientíficas básicas, como usar um eye tracking, que é basicamente algo que mapeia onde as pessoas olham e o que elas estão, se elas estão com carga cognitiva, se elas estão direcionando atenção realmente, porque às vezes a gente bate o olho, mas não está dando atenção. Exato. E isso é um ponto extremamente importante quando a gente fala de performance. Então, e ainda tem, por exemplo, ferramentas que eu nem preciso fazer pesquisa, que fazem projeção. Então, tem, né, que obviamente você vai dizer melhor, até porque você tem ferramentas dentro da tua atividade, que projetam. Então, tem um eye tracking projetivo, onde simula 40 pessoas vendo uma peça, e eu consigo passar, em 2 horas eu tenho uma resposta se aquilo realmente tem uma performance em termos de atenção, interesse, carga cognitiva, enfim, na hierarquia de informação, a gente consegue respostas rápidas em 2 horas de ferramentas super simples. Exato, é possível sim, Perla, né, como você está colocando. Lembrando que essas ações precisam ser mapeadas sempre num perfil geográfico, né? A geografia, a cultura, ela muda muito as questões de percepção da comunicação, das vendas, enfim, da neurociência para o business, de fato, né? E se a gente for pensar em alguns hacks aqui, para dar para a galera, bom, se for da comunicação, por exemplo, quando a gente vai veicular um anúncio, né, tem toda aquela questão de pré-produção, produção, pós-produção da mídia televisiva, vai para filmagem, depois vai para a produção da edição da ilha. Gente, se você fizer uma decupagem quadro a quadro, que nem histórias em quadrinhos, né, tipo Maurício de Souza, e fizer um filme de histórias em quadrinhos, para depois você realmente fazer um filme e produzir, as mesmas reações que uma pessoa tem nos quadrinhos, ela tem no filme também. Igualzinho. Inclusive, ela vai olhar os mesmos pontos, já que você citou eye tracking, Perla, ela vai olhar os mesmos pontos e sentir as mesmas emoções como se fosse num filme normal, né? A gente sabe que existem elementos emocionais e elementos contextuais dentro de uma peça publicitária. Se o elemento emocional está antes do elemento contextual ou textual, esse elemento emocional, de fato, vai gerar o engajamento e a pessoa vai vincular emoção à ação. Agora, se o elemento textual, vamos dizer que racional, esteja antes do elemento emocional, quando a pessoa sair do elemento racional para o elemento emocional, ela vai fazer uma projeção de comparação o tempo todo. E essa comparação vai ser com base na experiência dela para um ganho cognitivo, mas um ganho racional. E daí você perde o potencial da emoção. Então, a emoção sempre antes da razão e da interpretação. Não, eu ia só complementar um ponto importante, que para mim, o KPI, os novos KPIs de negócio, ainda, né, quando a gente fala do mercado de hoje, estão vinculados ao branding, que é construir conexão afetiva, realmente gerar admiração, despertar um sentimento, né, não só a partir da comunicação, mas com todo o significado que o símbolo de uma marca traz. E tudo isso a gente não consegue medir perguntando para as pessoas ou simplesmente observando, né? São coisas que a gente só consegue medir entendendo a fisiologia, a neurofisiologia, enfim, buscando até, muitas vezes, respostas nos hormônios. Então, fica muito difícil ter respostas se a gente não mergulha dentro dos indivíduos. E você falou algo muito importante, que é a cultura. Se a gente não estuda de forma cultural e compara, né, e às vezes não é só região, às vezes são grupos que as pessoas participam, né, então, se a gente não entende o que conecta as pessoas em termos de crenças e valores, como agrupá-las, dificilmente você vai conseguir fazer um bom trabalho de performance usando, inclusive, a neurociência aplicada.
Então, esse entendimento inicial, para mim, é fundamental, inclusive para gerar resultado na própria pesquisa neurocientífica. Com certeza. E ainda, eu vou até num ponto além, né? Para quem está assistindo a gente e falar, pô, eu quero implementar isso no meu negócio, né? Quero fazer por mim, não vou consultar vocês, quero fazer por mim. Como que eu faço uma pesquisa com os clientes? Vamos lá, pare de pesquisa de 0 a 10, de 1 a 5, coloque emojis. Primeira coisa, se você quer criar uma pesquisa já emocional, coloca emojis. É por isso que o Facebook tem emojis. Por exemplo, por isso que o LinkedIn colocou emojis, porque a gente está medindo o quê? As respostas emocionais, embora ainda um pouco conscientes, mas já pensando numa resposta literalmente emocional inconsciente, porque simplesmente você clica, né? Teve uma situação triste, você não vai colocar lá um coraçãozinho, um hahaha, você vai colocar um amei, né? Força, alguma coisa assim. Então, a gente consegue modular através de emojis a pesquisa. Então, emojiza as pesquisas, porque você tem respostas melhores, respostas mais emocionais, e isso é importante. E, inclusive, Perla, é interessante, você falou aqui de engajamento das pessoas, por causa da marca, posicionamento, né? Vamos pensar no seguinte, a partir do momento que a gente tem uma comunicação, uma ação de negócio, business, esse business, ele impacta pessoas, não processos, porque processo faz parte do business, mas são pessoas que consomem. Só que pessoas consumindo, elas têm uma aspiração, elas têm um potencial de querer o futuro em cima da expectativa que foi gerada. Então, ela gerou expectativa, gerou emoção e gerou comparação através de memória, ou seja, das experiências que ela teve. Só que essa base de memória, emoção e comparação vem com base no que ela viveu de experiência afetiva e efetiva. E isso é base dos nossos princípios, nossos valores, nossas crenças. A partir de valores, crenças e princípios, nós tomamos decisões inconscientes. E essas decisões inconscientes no nosso cérebro e no nosso corpo, já que você falou de neurotransmissores de produção, a gente gera aumento de produção de neurotransmissores ou diminuição dela, e a gente modifica o nosso corpo propriamente dito. E a partir disso, a gente gera ações reais, que gera novamente a conexão com o branding, com a marca, com o posicionamento da empresa. Então, nesse viés inteiro, crenças, valores, ações, atitudes da empresa tem que ser em conjunto com os princípios das pessoas. Eu não posso vender um princípio e a pessoa não acreditar naquele princípio, porque ela é conflitante. Ela parte de uma premissa de não sobrevivência. Não sobrevivência significa morte cultural. Morte cultural no inconsciente significa conflito, eu não quero, joga para longe. Então, é esse o processo. Aliás, uma das formas que eu uso bastante para fazer mapeamento de crenças e valores e até de necessidades, muitas vezes, que as pessoas nem sabem que tem, é usar o trabalho de listening insights. Então, mapeamento através, né, do que as pessoas já expressam naturalmente nas suas conversas sociais. Até porque, quando você falou, né, que é importante olhar geograficamente, na verdade, até trazendo só um complemento, é olhar o ambiente, né, o ambiente que as pessoas transitam. E Exato. Parte do ambiente que as pessoas transitam é o digital, né? Então, o trabalho de etnografia, de investigação comportamental observatória, por onde as pessoas transitam, às vezes grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, ou mesmo os perfis que elas seguem, que elas estão ouvindo diariamente, isso diz muito sobre o que elas acreditam e sobre o que elas, de alguma forma, aspiram. Então, olhando de forma subjetiva para essas coisas, eu consigo ter insights super relevantes para ser um ponto de partida justamente para criar conexão. Porque, como você falou, né, as marcas se conectam por crenças e valores. Até porque a gente acaba... O que conecta as pessoas são as similaridades, não são os opostos que se atraem, definitivamente. Exatamente. Nunca foi o oposto que se atrai, porque o oposto é o oposto. São os semelhantes que se atraem. Então, quando uma empresa não está contente com o seu cliente, com o seu business, com o seu core business, ela tem que buscar uma ação que ela possa se posicionar, que ainda tem uma interferência anterior, mas que ela possa se reinventar, se remodelar. E tudo isso gera, obviamente, indicadores, os principais KPIs, né? O NPS é um KPI interessante, né? Net Promoter Score, a fidelização, a taxa de perda ou não de clientes, são informações que a gente pode gerar através de pesquisas de neurociência. Né? Até o KPI emocional, né, Felipe? Exatamente. A intensidade emocional que uma marca gera
em relação ou em comparação com outra, por exemplo, ou o nível de... por exemplo, tive uma campanha que a gente fez lá na agência que até pedi autorização para o cliente para fazer uma pesquisa até junto com um grupo de pesquisadores, que o objetivo da campanha era gerar empatia, acabar com preconceito. Como que você mede o resultado disso, né? Então, uma das formas que a gente usou, inclusive, que é super simples e que pode ser aplicado como pesquisa, é o teste de associação implícita, que nada mais é do que, basicamente, usar recursos de programação para as pessoas responderem em segundos, né, algumas perguntas rápidas e até imagens que se associam a outras. Então, justamente por ser um mapeamento, né, de respostas rápido, você pega o inconsciente, não necessariamente algo que ela raciocinou. Então, é algo simples que dá para fazer para tentar entrar no inconsciente das pessoas sem grandes estruturas, né, sem necessidade de equipamentos. Eu só vou complementar, Perla, que quem quiser fazer o que você faz, ou te pedir ajuda, ou me pedir ajuda para isso, a gente faz sempre a ação de 3 a 5 segundos no máximo. Dependendo do comportamento, dependendo do que é o produto, do que é a comunicação, a gente faz até 7 segundos, 9 segundos, mas tudo depende. Depende de como... a resposta ideal é o depende, né? Depende. Né? Porque se é uma interação com um produto, eu consigo medir. Isso que é o mais maravilhoso da neurociência. Eu consigo medir o quanto aquele produto, ergonomicamente, tatilmente, coloração, está impactando positivo ou negativo no meu cliente. Se está criando excitação, ou seja, está deixando ele mais agitado, para feliz ou para triste, independente, ou se está deixando a pessoa mais calma, mais tranquila. E é um dos motivos que quando a gente faz a comunicação, e também a gente tem um processo mais energético de voz com quem está fazendo pesquisa ou não, e um processo também de quem está interagindo efetivamente. Então, a gente consegue medir todas essas variações emocionais, e isso dá um grande potencial para a empresa de mudar, inovar, renovar ou manter um produto. Perfeito. Então, é isso que faz a ação da neurociência no business dar muito certo, e ser, assim... Grandes corporações já fazem isso no mundo. Só que todo mundo vende que é um pacote gigante, você vai gastar lá 300, 400 mil dólares, fazer uma pesquisa. No Brasil, você gasta 50, 60, 70 mil reais para uma pesquisa simples. Não, gente. Hoje, qualquer um pode fazer uma pesquisa de neurociência muito barata. E eu falo para vocês, você não vai gastar nem 10 mil reais para fazer uma pesquisa simples, mas uma pesquisa de neurociência que pode trazer um resultado efetivo. Quer um exemplo, até rapidamente? A gente fez algumas pesquisas que gerou um artigo, inclusive, uma pesquisa de comunicação de publicação de post em mídia digital, ou seja, vou falar aqui, Facebook, né? É uma marca já, né, todo mundo sabe, faz. E quanto que aquele anúncio, aquela publicação de marcas de veículos montadoras no Brasil impactaram positivo ou negativamente, e se realmente trouxe um engajamento na comunicação central da peça publicitária. Pasme, mais de 80% das comunicações não são efetivas. Elas só dão certo porque tem muita ação de veiculação, ou seja, elas pagam muito para ficar veiculando o tempo todo. Então, quem é visto é lembrado, fica maçante, a pessoa acaba lembrando. Mas se eles modificassem pequenas estruturas comportamentais ali de elementos visuais, não precisaria investir tanto em mídia. Poderia investir exatamente. Aliás, você chegou em pontos que eu acho que, para fechar, a gente pode até esclarecer aqui, que a gente foi falando, né, bastante em várias frentes diferentes, mas, em resumo, a gente consegue responder a pergunta de como gerar insights a partir da neurociência para os negócios, para performance das experiências com a marca, para performance das peças de comunicação, ou seja, gastar menos dinheiro, né, para converter mais aquilo que você faz, né, dispersar menos. Também a gente pode usar para entender quem é o consumidor, que se adequa mais ao perfil de produto e serviço ou mesmo o significado da marca. A gente consegue medir qual é, né, o impacto emocional que determinado estímulo sensorial, seja ele qual for, gera nas pessoas, e os KPIs, que são muito mais relacionados ao inconsciente, ao emocional, do que só aquilo observável a partir de dados. Né? Então, assim, em resumo, é isso, né, Felipe? O que você pode complementar agora para a gente fechar esse raciocínio?
Legal, é isso mesmo, Perla. O que eu posso complementar na seguinte maneira: não só os KPIs, e muita gente tem feito digital nas coisas, mas a gente tem o mundo físico também, e o que acontece com o mundo digital acontece no mundo físico e vice-versa, ok? Então lembre-se o seguinte: o que acontece num local vai acontecer naturalmente no outro, independente se é físico ou virtual. E se você quer entender tendências comportamentais generalistas, ou seja, de um contexto de uma população, entenda contextos que estão acontecendo fora do país, inclusive, porque o que acontece fora do país também acontece no Brasil. E ainda assim, a gente está falando do mundo físico, se for no mundo digital, experiência no mundo digital é tudo, né? Você precisa ter experiências. Então, até brinca, você não oferecer, para quem é do e-commerce, não oferecer um frete grátis, ele diminui potencialmente 30% a efetivação de compra de um cliente. Se você não der o frete grátis, você pode perder 30% dos seus clientes só por causa disso. Então, é mais fácil você aumentar o valor para um processo comparativo do que você cobrar um frete. É bem simples, mas pode ser efetivo, né? Então, isso faz com que a gente aplique no dia a dia a neurociência nos negócios e crie resultado, indicador, que você falou muito bem, e crie experiência e crie economia para o business. Economia temporal, de relacionamento, inclusive interno, ajuda a fidelizar os clientes internos, seja os funcionários, e financeiro. Importante. Perfeito.